Igor Gomes a caminho do Atlético Mineiro. Cadê os reforços do Palmeiras? E Nicão vai jogar onde em 2023? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essas situações e fala também sobre Renier e essa história de que ele pode voltar ao Flamengo. Para completar atualizações sobre o Vasco da Gama em busca de um goleiro no futebol francês, te conto sobre Paulo Pesolano, que recebeu propostas nos últimos dias, mas decidiu ficar na Raposa. Tem tudo sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e assista até o fim, curtindo, deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa terça-feira tem jogo da Copa do Mundo, mas tem outras partidas também. Queria destacar, por exemplo, a Arsenal e Milan, amistoso internacional, vitória do Arsenal pagando 2,26. Tem ainda Benfica e Estrela Amadora, mas o grande jogo da terça é esse Argentina e Croácia com vitória dos argentinos pagando R$1,87. Qual é seu palpite para a semifinal da Copa do Mundo? Lembrando que também já dá para apostar em França e Marrocos, confronto da semifinal de quarta-feira, vitória francesa pagando R$1,57. Para fazer a aposta na Aposta Ganha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Boa sorte para você! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que elegeu na noite dessa segunda-feira Antônio Carlos Castanheira para mais 3 anos como presidente da Lusa. Ele venceu seu oponente com 114 votos contra 56. Bora contar também que Jean-Pierre, que rescindiu seu contrato recentemente com o Grêmio, cogita se aposentar aos 24 anos de idade. Muita pressão psicológica, passagem ruim pelo Avaí, uma pena que deva acabar assim a carreira dele. Bora contar também que o Santos está de olho em Dodi, volante que já fez sucesso pelo Fluminense e atualmente joga no futebol japonês no Kashiwa Reysol. Indicação de Odair Hellmann, com quem ele trabalhou no Fluminense. Para completar o giro de notícias, contar que o Botafogo está perto de contratar Luiz Felipe, meio atacante que pertence ao Atlético Goianiense. Operação de empréstimo de um atleta que tem 21 anos de idade e chega num primeiro momento para atuar no time B do Botafogo. Para completar, o Fluminense vai desembolsar 3 milhões de euros por um pacote de 4 atletas do Atlético Mineiro. O Keno vai ser comprado por 1 milhão de euros, referente a 100% dos direitos econômicos. Guga vai ter 50% dos direitos comprados por 1,5 milhão de euros. Já o Natan será emprestado por 500 mil euros, empréstimo de mais uma temporada. O Vitor Mendes, zagueiro, também vai ser incluído nessa negociação de graça. A última do giro de notícias contar que Everton Ribeiro, Rodinei e Diego Ribas, atletas que até outro dia vestiam a camisa do Fla, só o Everton Ribeiro que segue pro Flamengo em 2023, eles foram alvo de hackers que tomaram suas contas no Twitter. Uma das contas tomadas foi a do Everton Ribeiro e um invasor da conta do Everton Ribeiro chegou a dizer que estava sendo comprado pelo Vasco da Gama. Bora começar com as notícias para valer. A primeira informação é sobre Paulo Pesolano, técnico uruguaio que recusou pelo menos 3 propostas nas últimas semanas para ficar na Raposa. Uma delas da seleção uruguaia, outra do Vasco da Gama. Antes de fechar com o Maurício Barbieri, o Vasco tentou a contratação do treinador uruguaio que preferiu ficar na Raposa. A revelação sobre as propostas foi feita por Ronaldo Fenômeno, que é o dono da SAF do Cruzeiro lá no Catar. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Pesolano recebeu algumas ofertas no mercado e negou todas elas, mostrando um compromisso fiel com o Cruzeiro, fecha aspas. Só para lembrar que na metade do ano de 2022, o Pesolano e o Cruzeiro se acertaram para a prorrogação do contrato até dezembro de 2023, trabalho do treinador uruguaio muito perto da perfeição nessa primeira temporada, com direito ao título da Série B e a devolução da Raposa à primeira divisão. Bora responder agora se Renier pode voltar ao Flamengo, pergunta que foi bastante feita durante o programa do Nicola dessa segunda-feira. Antes de trazer a resposta do representante de um dos empresários do Renier, só te atualizar sobre a situação dele. Meio atacante hoje com 20 anos de idade, comprado em 2019 por 30 milhões de euros pelo Real Madrid.
Logo de cara jogou 3 partidas e fez 2 gols pelo time B e ficou nas 2 últimas temporadas emprestado ao Borussia Dortmund. Não conseguiu ir bem, 19 jogos no primeiro ano, 20 jogos no segundo ano. Nesse momento defende por empréstimo o Girona, que é um dos clubes do grupo do City. Temporada atual de 7 participações com um único gol marcado. O problema é que se o Renier jogou 7 vezes, o Girona já tem 15 partidas, ou seja, em mais da metade ele nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. E é diante desse cenário, com a ausência do Renier nos últimos 3 jogos com vitórias do Girona, que surgiram as especulações de que ele estaria voltando ao Flamengo por empréstimo. Consultei, como eu disse, um dos empresários do atleta, que respondeu da seguinte maneira: hoje a chance de ele jogar no Flamengo é 0, fecha aspas. Renier deve continuar mais um tempo, pelo menos até o fim dessa temporada, jogando pelo Girona, e a expectativa é de que ele possa recuperar o bom futebol dos tempos do Fla, porque até esse momento o investimento feito pelo Real Madrid foi um dos piores da história. Bora de notícia exclusiva, contei para vocês no sábado que o volante Christian, 21 anos de idade, uma das promessas do Atlético Paranaense, tinha negociações avançadas para virar reforço do Cruzeiro. O Atlético Paranaense, inclusive, já havia liberado o atleta, faltava apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato de empréstimo por mais uma temporada. Mas foi eu divulgar essa história que Fluminense e Vasco da Gama entraram em contato com o Atlético Paranaense pedindo a mesma condição de negócio. O Atlético liberou o Christian para fechar com quem bem quisesse por empréstimo de uma temporada. Então, nesse momento, vai caber ao Christian escolher se vai para o Fluminense, para o Vasco ou para o Cruzeiro. A Raposa faz valer a ideia de que ele vai ter a oportunidade de ser praticamente um titular absoluto durante a temporada de 2023. O Paulo Pezzolano quer muito contar com o jogador e essa definição deve acontecer ainda nessa semana. Repito, a palavra final vai ser do Christian. O Atlético Paranaense já topou as ofertas dos 3 pretendentes. O Christian, que em 2021 jogou como titular durante a maior parte da temporada, teve um 2022 bem abaixo, também por causa de uma cirurgia, uma artroscopia. Já recuperado, ele precisa jogar e o Atlético Paranaense já decidiu que vai negociá-lo por empréstimo. Bora falar agora sobre Igor Gomes. A bomba da segunda-feira dá conta de que o meio atacante do São Paulo, cujo contrato termina em 30 de março, tem conversas avançadas com o Atlético Mineiro. Informação que foi divulgada primeiro pelo Vene Casagrande. Chequei dos 2 lados e é verdade. O São Paulo, inclusive, já sabe da negociação avançada entre as partes. Um dos representantes do Igor Gomes entrou em contato com o São Paulo para deixar tudo às claras. Também consegui a confirmação de um dirigente do Galo que as tratativas avançaram nos últimos dias. E a expectativa é de que o Igor Gomes assine um pré-contrato para, a partir daí, iniciarem as negociações entre São Paulo e Atlético. O Galo vai tentar convencer o São Paulo a liberar o Igor Gomes de forma antecipada, ainda que tenha que oferecer uma compensação financeira ou algum jogador numa troca. São Paulo, que temia perder o Igor Gomes para o Internacional, mas ao que parece o Galo deu um chapéu no Inter e ficou muito perto de fechar com o meio atacante, que é detestado pelo torcedor do São Paulo, mas que há mais de um ano vinha tratando sobre a possibilidade de renovação de contrato. São Paulo chegou a sugerir 400 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O Igor disse que só renovaria se recebesse o mesmo patamar financeiro do Caleri, algo na casa dos 800 mil. Eu há bastante tempo já havia dito para vocês que o Igor Gomes não ficaria no São Paulo. Só para fechar sobre o Atlético, o Galo que se movimenta bastante no mercado. Já tem a contratação do Bruno Fux como fechado, o anúncio vai acontecer nas próximas horas. Tratativas com o Gilberto, lateral direito do Benfica, também bastante avançadas. É questão de tempo para que ele seja anunciado. Felipe, zagueiro que pertence ao Atlético de Madrid, também foi especulado. Ele tinha conversas para se mudar para o Wolverhampton, teve algum probleminha nos exames médicos e, ao que parece, ele fica no Atlético de Madrid. Consultei a minha fonte no Galo, essa fonte disse que hoje o Felipe não interessa ao Galo, mas vamos ficar de olho nessa história. E para fechar, se tem gente chegando, tem gente saindo também. O Nátio Fernandes deve ser, nos próximos dias, negociado em definitivo com o River Plate. A operação total é de 2 milhões e 900 mil dólares. 1 milhão e 100 mil dólares perdoados de uma dívida que o Galo tem com o River Plate. O time argentino ainda se comprometeu a bancar mais 1 milhão e 800 mil dólares pela antecipação de um ano do fim do contrato. Acho que no final das contas vai acabar sendo um bom negócio, até porque o Nátio não queria permanecer em Minas Gerais. Bora te atualizar sobre as últimas do São Paulo, começando com o Nicão, que está fora dos planos da comissão técnica.
Rogério Ceni e Nicão não tiveram um ano muito bacana, a relação entre eles é ruim. E olha que o Nicão foi um dos reforços mais caros para a temporada de 2022, entre salários, direitos de imagem e luvas, ele custa mais de 700 mil por mês, contrato até dezembro de 2024. Diante desse cenário e com o fato dele ter se machucado bastante e jogado bem pouco, o São Paulo e o Nicão já decidiram por negociá-lo com algum clube, brasileiro ou do exterior. Recentemente, 2 times da Série A sondaram o São Paulo, mas se assustaram com as cifras e nem deram continuidade às negociações. A ideia do São Paulo era envolvê-lo numa troca para garantir um jogador importante para o lugar do Nicão ou vendê-lo para um clube do exterior, assegurando uma economia com salário e mais uma receita que pode depois ser utilizada na contratação de reforços. Nicão, que com a camisa do tricolor disputou apenas 32 das 77 partidas do São Paulo em 2022. Foram só 4 gols e 4 assistências, números bem inferiores ao da temporada anterior, quando vestindo a camisa do Atlético Paranaense foi o grande destaque do Furacão. Para fechar sobre o São Paulo, Wellington Rato, enfim contratado. Fortaleza, no período da tarde dessa segunda-feira, havia desistido da contratação do Rato. São Paulo chegou aos 5,5 milhões de reais que o Atlético Goianiense exigia e o Wellington Rato já se acertou com o tricolor, contrato de 3 anos, vai ter um belo aumento salarial na comparação aos vencimentos que tinha no Dragão e vai ser anunciado muito em breve. Bora falar agora sobre o Palmeiras e explicar cadê os reforços do Verdão, o atual campeão brasileiro, que perdeu seu principal jogador, o jogador mais importante da temporada, Gustavo Scarpa, que deixou o clube de graça para jogar no Nottingham Forest. Preocupação do torcedor do Palmeiras se dá pelos reforços dos adversários. No estado de São Paulo e em outros estados, quase todo mundo contratando. Para se referir aos principais rivais do Verdão, São Paulo já fechou com 4 contratações. Goleiro Rafael, os atacantes Pedrinho, Rato e Marcos Paulo. Santos tem 3 reforços, todos já anunciados. Steven Mendonça, Messias e João Lucas. Corinthians ainda não anunciou ninguém, mas já tem certo para 2023 as chegadas do Angel Romero, atacante, além do Bidu, lateral esquerdo. Red Bull Bragantino também já tem seus nomes garantidos para 2023 e o Palmeiras nem movimentações e especulações tem nesse momento. A única grande novidade recente, contei para vocês, é o Verdão buscando um volante canhoto no mercado, nacional ou internacional, mas tudo em fase bem embrionária. O Palmeiras gostaria de contratar um atleta para o lugar do Danilo antes de vendê-lo para a Europa. A intenção é de se antecipar ao mercado, porque sabe que depois que vender o Danilo, esse valor precificado vai ficar maior pelo atleta que virá para substituí-lo. O Palmeiras tem a intenção de contratar pouco por opção de Abel Ferreira. O treinador português já disse que quer contar com um elenco mais curto, estimulando a disputa interna. A grande preocupação do torcedor alviverde é: será que não vai faltar o jogador, especialmente quando o Palmeiras tiver 3 competições para disputar? E eu, se fosse torcedor alviverde, também estaria bem preocupado. E você usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, que ainda não anunciou reforços. Tá esquisita essa história, mas segue em busca de vários nomes. O último e mais recente especulado é o goleiro Léo Jardim, atleta que pertence ao Lille da França, foi revelado no Grêmio e já passou com sucesso pelo Rio Ave e pelo Boa Vista. Ele foi comprado pelo time francês em 2019. Primeira temporada de 20 partidas, na atual temporada ele jogou 6 vezes. Contrato com o Lille até metade de 2024. A informação do pessoal do Atenção Vascaínos é de que o Léo Jardim virou a grande opção a partir de várias negativas. O Vasco tentou nos últimos dias contratar o Ross, que ao que parece vai jogar no Flamengo. Também sondou a possibilidade de fechar com o Kehler, jogador que vai permanecer no Internacional. E diante desses impasses, o novo alvo é o Léo Jardim. A ideia da 777 é investir na compra do jogador em definitivo. Mas um atleta relativamente jovem, especialmente para a condição de goleiro, 27 anos de idade, que poderia render esportivamente e depois futuramente vendido para um clube do exterior. Bom, pessoal, essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa terça-feira. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!